Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre variáveis em Python, tá certo? Então vou aqui abrir o meu IDE, no meu caso estou utilizando o VS Code, você pode usar qualquer IDE da sua preferência, tá? Então vamos começar aqui pelo início, falando sobre o conceito básico de variável, ok? Então vamos lá. Em Python, uma variável é um nome que se refere a um valor armazenado na memória do computador. Então vou explicar esse contexto aqui, esse conceito através de um exemplo. Imagina que no seu sistema você precisa solicitar, através do input, a idade do seu usuário. Então você vai aqui solicitar o seu usuário, digite sua idade. Seu usuário vai digitar e você vai exibir de imediato na tela a idade que ele informar. Eu vou executar aqui, vou colocar 19 e ele imprimiu de imediato esse valor. Tá, mas imagina que você precisa armazenar esse valor de forma que você consiga acessar durante o decorrer do desenvolvimento do seu projeto. Você precisa salvar, você precisa dar um nome àquele valor que foi recebido. Então é aí que entra as variáveis. Você pode fazer uma atribuição de variável, tá? Então imagina que aquilo que o seu usuário digitou, você agora está atribuindo a um nome escrito idade. Então sempre que você precisar utilizar no seu sistema aquilo que o usuário digitou, você colocou esse valor dentro da variável idade. Então você acabou de criar uma variável que você vai poder está manipulando durante o futuro do seu código. Então, esse é o conceito inicial sobre variáveis. Eu vou digitar aqui 20, você viu que o resultado é exatamente aquilo que o usuário digitou. Então, variável nada mais é do que um apelido, um lugar na memória ali do computador onde foi alocado, foi feita uma referência para aquele nome. Então, você pode estar criando variáveis para utilização posterior no seu código. Então, aqui nós já falamos também sobre o segundo conceito, que é o operador de atribuição igual. Para criar uma variável, você precisa atribuir com o operador de igual. Lembrando que em Python, o operador de igual ele serve para fazer a atribuição de valores, tá certo? Se você quisesse fazer uma comparação, você utilizaria o operador igual igual. No nosso caso, nós estamos utilizando aqui o operador de atribuição. Então, sempre que você colocar igual, mesmo sendo um input ou um valor colocado diretamente, você está atribuindo um valor a uma variável. E você vai estar aqui criando uma nova variável que tem uma nomenclatura única, tá? Então, vamos lá. Vamos aqui ao terceiro ponto. Ponto 3. Variáveis podem ser de qualquer tipo. Vou estar aqui dando um exemplo para você com uma variável chamada altura. Imagina que você precisa pegar a altura do seu usuário no sistema, ou o nome do seu usuário no sistema. Você está vendo que da mesma forma que eu atribuo um número, eu atribuo um ponto flutuante ou atribuo uma string. Ou seja, suas variáveis podem ter qualquer tipo que a linguagem Python suporta, tá? Então, você pode estar atribuindo variáveis com qualquer um dos tipos da linguagem Python. O quarto ponto que nós vamos falar é sobre uma convenção básica de escrita de variáveis, que é a convenção de nomenclatura de variáveis. A convenção mais comum de utilização em Python é o snack case. Existem outras convenções como o camel case, eu vou já te explicar a diferença. Imagina que você precisa criar uma variável que tem um nome composto por mais de uma palavra, ou seja, é maior de idade. Imagina que é um booleano de true ou falso, ou você é maior ou você não é maior de idade. Nessa criação você vê que a variável é composta por 4 palavras. Se você escrever sem o underline, não funciona. E aí que entra a convenção da escrita. A convenção de escrita intitulada de snack case faz você unificar cada uma das palavras por underline. Ou seja, sempre que você precisar utilizar nomes compostos para variáveis, você utiliza o snack case, utiliza um underline para separar as palavras. Existem outras convenções, como o camel case, que você faria a primeira letra de cada palavra maiúscula.
Mas eu vou antecipando para você que a convenção mais utilizada em Python é o snack case, tá? Você poderia estar utilizando outra para a linguagem, seria indiferente, mas como convenção de guia de estilo da linguagem, ela recomenda estar utilizando aqui o snack case, ok? Então vamos ao próximo tópico aqui, tópico 5. Variáveis são mutáveis e podem ser reatribuídas. Então imagina que aqui no seu software você recebeu idade igual a 19, eu vou imprimir 19, ou melhor, vou imprimir a variável idade que tem o valor 19, e logo na linha em seguida eu vou reatribuir o valor a 20. Então você vai perceber que essa variável ela é completamente imutável. Se você colocar o seu código para executar, ele vai imprimir 19 e depois 20. Então, a partir do momento que você usa novamente o operador de igual, sua variável ela sofre alteração de valor. Então, ela é reatribuível, ok? Então, vamos aqui para o próximo tópico, tópico 6. Variáveis podem ser usadas em expressões matemáticas, ok? Então, imagina que eu falei que variáveis são referências, nomes ali que referenciam valores em memória. Então, valores em memória não necessariamente precisam ser valores fixos. Variáveis servem também para guardar operações matemáticas. Eu posso estar colocando 10 mais 10. Isso é uma operação matemática, utilizando aqui o operador de soma. E se eu imprimir esse valor, dentro da minha variável vai estar o valor. Eu não preciso colocar simplesmente o número 20. Eu posso colocar uma expressão matemática que ela vai ficar armazenada no nome idade, que é a minha variável, e eu posso estar utilizando posteriormente, ok? Então, qualquer operador que você desejar, você pode estar utilizando e salvando a operação dentro de uma variável. Então vamos lá, sétimo ponto. Variáveis podem ser usadas em expressões de comparação, assim como operações matemáticas. Variáveis podem também receber o resultado de uma operação de comparação. Lembra que eu falei que o operador de igual é utilizado para atribuição? Mas imagina que eu quisesse fazer uma comparação, ou seja, 10 é igual a 10. Isso aqui vai retornar um booleano, true ou false, ou seja, verdadeiro ou false, ou é igual a 10 ou é diferente. E isso pode ser armazenado em uma variável. No caso, vou já falar sobre esse tópico, mas vou mudar o nome da variável. E vou imprimir aqui minha variável chamada é maior de idade, tá? Imprimir aqui, você viu que o resultado foi true, ou seja, 10 é igual a 10. Então você pode estar salvando em variáveis o resultado ali de comparações também, perfeito? E aqui agora nós vamos para o nosso próximo tópico. Variáveis podem ser globais ou locais, tá? Então eu vou te exemplificar aqui de forma um pouco mais complexa, um pouco mais elaborada no caso, sobre o conceito de variáveis globais e variáveis locais. Então aqui eu vou criar uma função chamada verifica idade. Criei uma função que recebe o parâmetro idade e exibe na tela se o usuário é maior de idade. Tá aqui, é maior de idade. Então eu vou começar aqui a fazer uma comparação. Se idade for maior ou igual a 18, ele vai printar que é maior de idade. Se não, ele vai printar é menor de idade, ok? Mas imagina que eu quero transformar esse valor escrito 18 em um parâmetro dinâmico do meu sistema. Eu sei que não muda com frequência o que determina que alguém é maior de idade ou menor de idade. O número geralmente fica fixo em 18. Mas imagina que por algum regulamento, algum cenário, isso pode ser customizado. Então eu vou colocar aqui, ó, parâmetro maior de idade é igual a 18. Então eu estou colocando dentro da variável chamada parâmetro maior de idade um valor 18. E eu vou utilizar aqui na minha comparação.
Percebe que a gente já aprendeu aqui nos tópicos anteriores. Dentro dessa variável está o valor 18. Então, na comparação, ele vai comparar. Se idade for maior ou igual a 18, imprime maior de idade. Se for menor, imprime menor. Vou chamar aqui minha função, vou executar minha função e vou passar aqui o parâmetro 20. Obviamente, ele vai dizer que o usuário é maior de idade. Só para mostrar que está funcionando, vou trocar para 10 e ele falou é menor de idade. Ok? Então, imagina que eu estou utilizando uma variável que eu declarei durante, ali bem no início do meu desenvolvimento. E eu criei uma função e essa variável está sendo chamada dentro da minha função, ok? Agora nós vamos fazer o inverso. Eu vou tirar aqui a variável de fora e vou criar ela dentro da minha função. Então eu criei ela aqui dentro do contexto da minha função e agora eu vou, após verificar, eu vou imprimir o parâmetro que eu estou utilizando para determinar se alguém é maior de idade, que é o número 18. Eu vou executar o meu código e você vai perceber que vai dar um erro, ou seja, vai dizer name erro, parâmetro maior, idade não foi definido. Ou seja, eu defini o meu parâmetro da mesma forma, recebendo o número 18, mas eu coloquei ele dentro de uma função. Ou seja, eu criei ele dentro da função e o escopo desta variável é um escopo local. Ou seja, ele só existe dentro da função verifica idade. Se eu vier aqui e imprimir dentro da função, ó, você pode perceber pela indentação que está dentro do código da função. A partir do momento que eu executar, ele vai imprimir o número 18, porque está dentro da função. Então isso aqui significa que o escopo da variável é local. Ela só existe dentro da minha função. Mas imagina que eu declarei do lado de fora. Mas eu preciso modificar a minha variável durante a execução do meu projeto. Eu preciso modificar o parâmetro porque alguma customização foi feita dentro da função. Para isso eu preciso aplicar aqui o valor global, se referir aqui ao parâmetro maior de idade, e com isso eu posso mudar aqui o meu critério para 20. Então eu estou dizendo que a variável aqui, parâmetro de idade, parâmetro maior de idade, é uma variável global e eu quero modificá-la durante a execução da minha função. Então, basicamente, eu consigo alterar o valor dessa variável global. Então, só reiterando, variáveis criadas dentro da função são variáveis locais, elas são dentro de um contexto. Variáveis criadas fora da função são variáveis globais, que podem ser compartilhadas durante a execução do seu projeto. Nesse caso, se eu quiser fazer a alteração de uma variável global dentro da minha função, eu posso utilizar o operador global e posso estar ali mudando o parâmetro valor do parâmetro maior de idade, tá? Vou executar aqui, você vai perceber que não vai passar no critério, vai dizer que é menor de idade, mas vai dizer também que o parâmetro maior de idade é 20. Eu vou chamar ele aqui após a minha função e você vai perceber que o valor continua sendo 20. Quando eu retiro minha chamada, o valor volta a ser 18, tá? Então, agora que nós falamos sobre o tópico 8. Variáveis podem ser globais ou locais. E o último tópico para finalizar o nosso vídeo de hoje é: utilize variáveis com nomenclatura simples e clara. Aqui vai mais uma dica, tá? Que eu deixo para você que está iniciando aí no desenvolvimento. Utilize sempre nomenclatura simples na sua variável. Imagine que você está atribuindo uma idade. Coloque o nome da sua variável de acordo com o que você está fazendo realmente. Não utilize nomes como x, y, porque isso vai dificultar a manutenção do seu código. E para o compilador, ali para o Python, na verdade, isso não vai fazer nenhuma diferença. Se você colocar a variável x ou y e somar x mais y.
Mas isso vai fazer muita diferença no dia a dia do seu desenvolvimento e do seu time quando pegar o seu código para dar uma manutenção. Então, esse último tópico é mais um bônus, é mais uma dica e uma instrução para você estar utilizando durante o seu desenvolvimento em Python, tá? Utilize variáveis com nomenclatura simples e clara, tá? Então, vamos ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Espero ter contribuído aí com o seu aprendizado. Qualquer coisa, fico à disposição. Deixe as suas dúvidas aqui no comentário. Eu vou ter prazer de responder. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.